Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que nós gravaremos sobre fisiologia Zanfu. E hoje, especialmente, o assunto é coração e intestino delgado. Esses dois órgãos, ou um órgão e uma víscera, que têm polaridades diferentes. O coração é um órgão yin, zan, né? E o intestino delgado, uma víscera, um órgão yang, certo? Ambos pertencem ao mesmo movimento, o movimento fogo, e tem uma relação de acoplados, né? Então, coração e intestino delgado. Cada um deles tem uma relação enquanto canais unitários. No caso do coração, a relação enquanto canal unitário é com o rim, formando a dupla Shaoyin. Shaoyin da mão, coração, Shaoyin do pé, rim. E no caso do intestino delgado, fazendo uma dupla de canais unitários com o intestino delgado com a bexiga. Então, no caso, o intestino delgado, ele é o Taiyan da mão, enquanto a bexiga é o Taiyan do pé. Dito isso, coração é um órgão considerado o monarca. Ele dentro da fisiologia Zanfu, ele exerce uma função central, uma função importante, né? Por quê? Exatamente porque é no coração que está albergado o Shen, aquele que representa todo o comando, né? É a mente, é a alma que está albergada ali no coração. Então, o coração é considerado como monarca, exatamente por conta dessa relação de ser a residência do Shen. Ele governa o sangue, o coração governa o sangue. Esse sentido de governar aparece muito na literatura, e no caso do coração, o que significa esse governar? Ele é responsável pela circulação desse sangue, né? Exatamente, Qi e Xue circulam ali nos vasos sanguíneos, e no caso, o Qi, na verdade, auxilia o coração no impulsionamento desse sangue, porque o coração ele é uma bomba que vai bombear esse sangue e promover a circulação por todos os canais, por todo o sistema de canais e por todos os vasos sanguíneos, levando nutrição para todas as estruturas orgânicas. Então essa é uma das funções, essa é uma das ações de governar, né? Governa o sangue no sentido de promover essa circulação. E a segunda questão importante no que diz respeito a governar é que no coração é produzido sangue, é um dos locais onde se produz o sangue. Aquele yin-qi, aquele qi nutritivo que é produzido lá pelo pulmão e distribuído a todos os órgãos, especialmente a todos os órgãos yin, que guardam esse yin-qi como essência. Ao chegar no coração, ele se transforma em sangue através da ação do fogo monarca. Então, o yin-qi, aquecido pelo fogo monarca, se transforma em sangue. Então, a ação de governar o sangue, ele tem esses dois sentidos. Governar no sentido de estar produzindo esse sangue, no sentido de estar fazendo circular esse sangue. A outra função do coração é controlar os vasos sanguíneos. Porque exatamente o Qi do coração é responsável em manter o estado desses vasos sanguíneos. Então, uma deficiência de Qi do coração pode gerar uma fragilidade nesses tecidos, nesses vasos sanguíneos, tá? Então, o coração controla
os vasos sanguíneos. Ele manifesta-se na face e abre-se na língua. Isso significa que, quando nós fazemos diagnóstico, observar a face é importante para avaliar as manifestações, né, os sinais do coração. Então, uma face, por exemplo, vermelha, pode estar indicando fogo no coração. Ou rubor malar pode ser um calor vazio no coração, certo? As expressões faciais, que são ricas, remetem a esse mesmo coração. Então, através dessas expressões faciais, nós conseguimos perceber esse Shem, como está esse Shem, né? Então, todas as manifestações na face remetem a coração. Por quê? Porque o coração manifesta-se na face. Abre-se na língua, porque a própria fala, que é uma função importante e extremamente complexa, né? Elaborada, porque nós transformamos, nós transmitimos, né, um sentimento, nós nos relacionamos, né, socialmente com essa fala, e essa fala é a expressão do coração. Então, a língua, né, que é uma das estruturas importantes para a fala, ela tem relação direta com o coração, com esse mesmo coração que alberga o Shem. E observar a língua também é uma forma importante de entender esse mesmo coração. Então, toda a parte neurológica, né, tem uma relação importante com esse coração, enquanto esse monarca, esse centro de toda essa parte fisiológica. Então, costuma-se dizer que a língua é o broto do coração. Abriga a mente, nós já falamos, o coração ele tem uma importante função de albergar, de servir de residência a essa mente. E aí a condição dessa mente depende muito da condição desse coração. Então, a relação do Shem enquanto uma condição muito Yang, né? O Shen é Yang, é sutil, ele precisa de uma substância, que é o Shue, que é Yin, para manter um equilíbrio. Quando existe um desequilíbrio do Shue, do coração, do sangue do coração, com esse Shen, muitas vezes nós temos alterações de caráter emocional, alterações de sono, exatamente por conta do desequilíbrio entre Shue e Shen. Shen enquanto Yang e Shue enquanto Yin. Então, uma deficiência de Shue do coração, uma deficiência de sangue do coração, pode gerar uma certa dificuldade em manter esse Shen calmo, esse Shen albergado, né? Então, muitas vezes as pessoas sofrem de insônia exatamente por uma deficiência de Shue, né? Ou a pessoa pode ter ansiedade também por conta de uma deficiência de Shue. Então, há uma relação importante desse coração com a mente e com a condição que esse coração oferece para servir de residência para essa mente. O coração controla a sudorese, controla através do seu Qi. A deficiência de Qi acaba não mantendo os fluidos corporais que circulam nesse vaso sanguíneo, que o coração governa o sangue. Então, no próprio sangue, nós temos em Qi, nós temos Dinhe, e exatamente uma deficiência de Qi pode provocar uma sudorese profusa. Então, o coração, através do seu Qi, controla a sudorese.
é um dos órgãos que controlam, o principal no caso aí, porque nós temos outros órgãos que têm uma relação com a sudorese. Mas aqui, essa função de controlar a sudorese cabe primeiramente ao coração. E uma outra relação importante é com o sono. Conforme eu falei, o coração, ele por albergar o Shen, se ele tiver uma deficiência de Xue, ou se ele tiver uma condição de plenitude, um fogo no coração, isso pode gerar insônia. Então, toda vez que a gente quiser avaliar, que a gente observa uma condição de um sono que não está, uma qualidade de sono, quando a gente quer avaliar a qualidade de sono, nós temos que avaliar as condições desse coração, porque o principal responsável é exatamente o coração. E aí depois nós temos, então, como as principais funções seriam essas do coração. O intestino delgado, que é o acoplado do coração, ele tem essa relação de acoplado, ele controla a recepção do alimento, né? que na verdade o estômago recebe o alimento, separa a essência do alimento, manda para pulmão. E a parte que para o estômago no primeiro momento é considerado como Ti-turvo, é enviado para o intestino delgado. O intestino delgado, ele recebe do estômago esse Ti, que até o momento era considerado turvo, e faz uma segunda transformação, ou seja, vai extrair ainda essência desse alimento que foi enviado para o intestino delgado e vai, juntamente com o baço, vai poder enviar isso para o pulmão. E no caso, o intestino delgado, ele vai fazer também, além dessa transformação, dessa segunda etapa de extração da essência dos alimentos, ele vai separar a parte sólida da líquida, enviando a parte líquida para a bexiga, a parte turva, né? E a parte que é boa, junto com o baço, ele vai enviar para o baço, para o pulmão no primeiro momento. E a parte turva, sólida, é enviado para intestino grosso. Então, o intestino delgado faz a separação do sólido e do líquido. Então é isso, pessoal. Coração, intestino delgado, seria as principais funções são essas. Nós continuaremos com essa série de fisiologia Zanfu, onde nós, durante o vídeo aqui, no máximo em uns 15 minutos de gravação, nós tentaremos resumir, simplificar a fisiologia, as principais funções dos órgãos e víscera. Então, acompanhe aí os nossos vídeos para que a gente possa entender, compreender melhor o funcionamento desses órgãos e vísceras sob a visão, né, da medicina tradicional chinesa. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Abraço a todos. Até lá!